A paz do Senhor, amados irmãos, agradecemos mais uma vez, primeiramente a Deus, por mais esta aula da Escola Bíblica Dominical, onde juntos estaremos estudando a lição de número 4, no dia 26 de abril de 2020, que nos traz como assunto da lição a iluminação espiritual do crente. Quero fazer aqui a leitura do texto áureo, que se encontra em Efésios, no capítulo 1, no verso 17, que diz assim: para que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação. Nossa verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Você pode acompanhar em casa a leitura bíblica em classe, e nós a faremos neste momento, em Efésios, no capítulo 1, do verso 15 ao 23, que diz assim: pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O objetivo geral da nossa lição de hoje traz o simples fato de esclarecermos a dimensão da nossa chamada, as riquezas da herança divina e a grandeza do poder de Deus. Podemos observar que nós temos aqui 3 tópicos interessantíssimos para abordar hoje. Mas inicialmente eu quero falar de uma coisa que Paulo nos relata nestas passagens, que é sobre a questão da iluminação. Entendermos um pouquinho o que é iluminação. Dentro desse contexto bíblico, podemos considerar a iluminação algo que nos remete ao conhecimento das coisas, ao esclarecimento de determinado assunto. Então, Paulo faz essa advertência como que chamando o povo a ir em busca desta iluminação, desse conhecimento, saber sobre as coisas, aquilo principalmente que o Senhor nos ensina em sua palavra. Isso é fundamental para conhecermos não somente a época, naquele tempo, mas a época que vivemos hoje, com tudo que está acontecendo. A Bíblia ela nos traz esse relato. E outra coisa, essa iluminação nos capacita a entender as coisas vindouras, as coisas futuras. Outra coisa que Paulo fala também nessa passagem bíblica é sobre as preciosas riquezas. Nós sabemos que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, não com um simples interesse sobre essas coisas que a Bíblia nos fala, sobre as riquezas do céu, aquilo que nós podemos e teremos através da graça de Deus lá no céu. Mas nós vamos ver
esses assuntos no decorrer dos tópicos. Primeiro tópico, quero falar sobre a esperança da vocação, e você pode acompanhar em casa, na sua revista, onde você estiver, lendo este primeiro tópico. O autor aborda sobre a esperança da vocação e as riquezas da glória. Primeiro, ação de graças. Você já notou que toda vez quando iniciamos um culto, se faz o seguinte questionamento: quantos gostariam de oferecer este culto em ação de graças? Talvez você nunca tenha se perguntado o que significa isso. Oferecer um culto em ação de graças, ou estar em ação de graças diante de Deus, é você demonstrar o seu ato de gratidão por tudo que Ele tem feito, por todas as bênçãos que tem alcançado a tua vida, a tua família. E olha, são muitas bênçãos que, se nós pararmos um pouquinho para pensar, não teríamos palavras para expressar de gratidão ao nosso Deus. Eu até posso dizer para você que todo crente que verdadeiramente louva a Deus, glorifica a Deus, ele deve adentrar a presença de Deus em ação de graças. Graças pela vida, graça pelo pão de cada dia, graça pela maneira ou a forma que ele tem condições de vestir-se, vestir a sua família, os cuidados, o zelo. Então, ação de graças nada mais é do que a manifestação dessa nossa gratidão a Ele. E isso agrada muito ao coração de Deus. Paulo vem falando claramente nesse texto acerca disso. Bênçãos espirituais é um outro assunto que Paulo ele nos relata aqui nesse texto. Ainda dentro desse tópico de ação de graças, o autor ele fez o seguinte comentário, ele diz assim, o apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas. Quais são essas bênçãos espirituais que Paulo estava se referindo? Ele citou algumas e nós podemos fazer analogia em cima de algumas bênçãos, como o caso da eleição, o caso da predestinação, que nós vimos no domingo passado sendo ensinado, a filiação e o dom do Espírito Santo. Você pode ler sobre isso no texto de Efésios, no capítulo 3, de 1 a 14, você tem a referência sobre essas bênçãos. Mas a eleição, ela vem nos remeter a representantes do céu. Somos eleitos por Deus para sermos nesta terra representantes do céu. Nós sabemos pela história, os anjos desejaram cumprir essa missão da igreja. Uma vez que os judeus não se manifestaram e tomaram a iniciativa de assim agir, o Senhor abrange aos gentios essa eleição. Então, todo gentio passou a ser um representante do céu. Segundo a predestinação, Deus já tinha planos para os gentios. Nós vimos, como eu disse ainda há pouco, sendo ensinado isso no domingo passado. O que significa filiação? É a nossa aceitação de um sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós nos tornamos filhos de Deus naquele momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E o dom do Espírito Santo que Paulo fala, nós vamos ver um pouquinho isso lá na frente também. Mas só resumindo aqui, esse dom do Espírito Santo nada mais é do que o selo da promessa de Deus na nossa vida, na vida da igreja. No item 2, fala sobre a esperança da vocação. Às vezes, quando abordamos esse assunto da vocação, muita gente não entende o que é vocação, ou para o que foi vocacionado. E a Bíblia ela é tão perfeita, profunda, ela é bela no seu ensinamento, porque nos revela através do Espírito Santo de Deus essa vocação que nós temos. A Bíblia não está falando aqui de uma vocação profissional, né? Mas está falando da nossa vocação enquanto crentes, enquanto igrejas do Senhor. O que significa então a vocação que foi abordada aqui nesse segundo item do primeiro tópico? Significa ato ou efeito de chamar. Nós sabemos, todos nós vivíamos num mundo sem esperança. E o Senhor
ali na cruz do Calvário nos resgatou, trazendo para si, como igreja, como noiva. Mas olha, Ele nos deu uma vocação a partir desse momento. E é essa vocação que eu preciso entender, que você precisa entender, que nós como igreja precisamos entender. Deus nos chamou para cumprir uma missão. Ao mesmo tempo que Ele planejou que nós gentios estivéssemos evangelizando toda esta terra, todos os povos, Ele também nos vocacionou, também nos preparou, também Ele nos fez entender a profundidade da sua palavra, pela revelação dela. Como manter a esperança da vocação? É uma pergunta interessante. Você já se fez essa pergunta? Uma coisa é eu entender a minha vocação. Uma coisa é eu começar, eu iniciar o trabalho da minha missão aqui na terra enquanto igreja. Agora, uma terceira coisa é como eu manter a esperança dessa vocação. Paulo vem falando sobre isso também no ensinamento desta lição, a quarta lição. Já perceberam que algumas pessoas, alguns crentes, com o passar do tempo, já não têm aquela mesma esperança, já não têm aquela mesma motivação de trabalhar na seara do Senhor, até se deixam levar por outros convites, se deixam levar por outras doutrinas e perdem essa esperança da vocação, a vocação genuína dada por Deus. Isso é perigoso. Mas eu quero responder aqui sobre como manter essa vocação, que nós chamamos de a convicção vocacional. É você abraçar esta vocação que o Senhor preparou para nós e você permanecer firme, convicto daquilo que abraçou. Primeira coisa, primeira resposta para essa pergunta intrigante: quem te vocacionou? Você sabe quem te vocacionou? Não foi outro senão o próprio Deus, que te chamou, que te preparou, que te deu meios, te deu condições de entender a sua palavra, e para isso Ele nos deu o melhor de todas as companhias, a melhor de todas as companhias, que é a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo que trabalha em nossas vidas e nos dá a liberdade de compreender através dele a missão genuína da graça de Deus aqui na terra. Segunda resposta que nós encontramos para essa esperança da vocação: que missão cumprir? Não é outra. Nós não temos a missão aqui nesta terra de fazer fortuna, de fazer riquezas. Nós não temos uma missão aqui na terra apenas de crescer profissionalmente, de crescer no conhecimento ao ponto de ter vários e vários diplomas de faculdade. Não. Isso tudo é bom. É bom você ter o conhecimento, é bom você ser graduado numa faculdade, é bom você se dedicar ao ponto de galgar uma posição dentro da empresa que você trabalha, onde você representa o seu trabalho profissional, mas nunca nós podemos nos esquecer da primeira e genuína vocação, que é cumprir com o propósito da igreja aqui na terra. Primeiramente porque nós sabemos que esse propósito, essa missão da igreja aqui na terra há um tempo, e pelos acontecimentos que estamos vendo, é muito fácil entendermos através da revelação do Espírito Santo que o tempo da igreja já está terminando aqui na terra, que o tempo para o cumprimento dessa missão, ela está encerrando aqui na terra. Terceira resposta que nós encontramos para como manter a esperança da vocação: a herança futura e eterna. Como eu disse ainda há pouco, o que nos atrai a glorificar a Deus, a estar na presença de Deus com ação de graças, não é aquilo que Ele nos prometeu só como herança, não. É sentir o prazer de estar próximo do Senhor. Nós sabemos que desde a queda do homem lá no Jardim do Éden, o Senhor tem procurado se revelar ao homem, está próximo do homem, está próximo da sua criação de alguma forma. E o que nos alegra quanto a essa esperança e convicção vocacional não é simplesmente o que o Senhor nos prometeu como riqueza lá no céu, mas é a garantia de estarmos eternamente juntos dele,
juntos do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha como será maravilhoso aquele dia, quando pudermos contemplar e ver todos aqueles que nos antecederam nessa labuta da igreja. Vamos entrar no ponto número 2, que ela fala sobre a força excelente, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Esse tópico aqui, ele é bem conceitual. Eu não vou me aprofundar nele porque ele vai buscar na realidade apenas a origem de algumas palavras. Como você vê aí o autor comentando, a origem da palavra extraordinário, que é o perbalô, que vem do grego. Então, a questão das palavras de magnitude, poder, operação, eficácia, nós não vamos nos deter muito neste tópico aqui, porque ele é um ensinamento apenas conceitual, e eu indico que os irmãos façam essa leitura do segundo tópico em casa. Passando direto ao tópico de número 3, que aí nós encontramos coisas bem mais interessantes para comentarmos. Ele traz como um assunto, no tópico 3, Cristo, nosso exemplo de exaltação. E eu faço aqui uma referência neste tópico sobre o estudo da teologia sistemática. É dentro da teologia sistemática que você encontra uma disciplina chamada Cristologia. Se você nunca ouviu falar disso, eu te aconselho a adquirir alguns livros de teologia sistemática que abordam justamente sobre esse assunto. O que seria Cristologia? Nada mais é do que o estudo direcionado, voltado à pessoa de Jesus Cristo. Vai abordar ali dentro da teologia sistemática a personalidade, vai abordar a história, vai abordar a doutrina ensinada por Cristo. E nós devemos fazer esse estudo com muito cuidado, porque quem pode, na sua profundidade, exaurir este assunto? Nenhum de nós, nenhum ser humano. Nós não podemos e não temos condições nem capacidade de mensurarmos a plenitude do poder de Deus, a plenitude da personalidade de Cristo. Apenas aquilo que o Senhor nos deixou revelado no Antigo Testamento e no decorrer da Sagrada Escritura, em todos os livros que abordam sobre a pessoa de Jesus Cristo, isso nos faz notório e nos dá uma ligeira compreensão de como o nosso Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, é merecedor de glória, é merecedor de ação de graças. E eu quero falar primeiramente aqui de 3 aspectos da exaltação de Cristo. Motivos que levam não só os crentes, mas toda a humanidade deveria exaltar esse Cristo. Cristo verdadeiro, que deu a sua vida ali na cruz do Calvário, demonstrando todo o seu amor pela humanidade, não querendo que nenhum se perca, mas que todos, através do sacrifício da cruz, se cheguem a Deus, se cheguem e abracem a graça da salvação. Mas infelizmente, uma parcela grande da humanidade não aceita esse sacrifício. Vamos falar aqui sobre Cristo, as primícias dos que dormem. E eu quero, dentro desse assunto, dentro desse contexto, fazer uma leitura bíblica juntamente com os irmãos. Anote aí na sua revista, ou melhor, essa referência já está na revista, você pode ler depois. Eu quero fazer aqui essa leitura em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 20 ao 22, que diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem,
também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Verso 22. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Até o verso 22. Ora, o autor, e não somente o autor, mas principalmente a Bíblia, nos apresenta Cristo como sendo a primícia daqueles que ressuscitaram. E você poderia até indagar, fazendo a seguinte analogia: mas não foi Jesus Cristo o primeiro a ser ressurreto? Nós temos relatos na Bíblia de pessoas que foram mortas e ressuscitaram. Eu vou tomar aqui 3 exemplos. 3 exemplos para você analisar com muito cuidado. Que é justamente o filho da Sulamita. Naquele evento em que o filho dela morre e o profeta ressuscita aquele jovem. O segundo evento, a filha de Jairo. Foi uma que morreu e depois foi ressuscitada. E o terceiro exemplo que eu quero falar, juntamente com os irmãos, é sobre a ressurreição de Lázaro. Então você poderia, ou então alguém poderia indagar dizendo como que Cristo, ele recebe esse título das primícias dos que dormem, se outros personagens foram ressurretos da morte antes de Jesus Cristo. Tem uma grande diferença nisso e você tem que estudar com muita calma. A Bíblia ela faz essa referência e nós damos essa referência a Cristo, sendo as primícias dos que dormem, porque Cristo ele ressuscitou e é o único que permanece vivo e eternamente. Glória a Deus, aleluia. Todos esses personagens, tudo bem, eles foram ressuscitados, mas morreram novamente. A história relata sobre isso. Eles morreram, experimentaram novamente a morte. Estão aguardando aquele grande dia. Mas Cristo foi o único que ressuscitou e permanece vivo. Então, para essa questão, a resposta está justamente aqui. Outra referência bíblica, e eu gostaria de fazer a leitura com os irmãos, se encontra em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 14. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no verso 14 está escrito assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Esse é o grande dia. Aqui há uma garantia, a lição nos ensina isso, Paulo está nos ensinando isso, que todos aqueles que morreram no Senhor, até o momento antes de morrerem, não perderam a esperança, pelo contrário, eles estão aguardando aquele grande dia. Será um dia glorioso, um dia majestoso, quando o Senhor os chamará, e juntos estaremos com o Senhor para todo sempre, amém. E essa é a garantia que mantém e deve manter a nossa esperança vocacional. A nossa esperança, a nossa alegria de estarmos aqui na terra anunciando as boas novas. Alguns serão ceifados, alguns morrerão, alguns dormirão nessa trajetória. Cada um tem o seu momento, e esse momento não é estipulado pela ciência, não é estipulado pelo homem. Esse tempo da vida de cada um é dado por Deus. Mas nós temos que ter maturidade cristã de entendermos o que Paulo está ensinando, o que a Bíblia está ensinando, sobre manter essa esperança de que naquele grande dia nós seremos ressurretos, nós seremos chamados para estar na glória eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso muito alegra meu coração. Isso muito alegra o coração da igreja e deve alegrar o seu coração também, porque a nossa esperança, então, ela não morre com este mundo. A nossa esperança, ela está firme naquele que verdadeiramente nos chamou. Glória a Deus, aleluia. Fazendo o fechamento dessa lição, quero abordar rapidamente 2 assuntos, que é Cristo elevado à direita de Deus. É o grau da exaltação que a revista nos relata. Não vemos o relato na Bíblia de nenhum outro personagem
somente a presença de Jesus Cristo, tomando a posição de honra e autoridade à direita do Pai. A Bíblia, você vê a Bíblia ensinando alguma outra posição garantida a alguém? Não. Nós não temos um intermediário. Nós não temos alguém que interpere sobre os pecados da humanidade. A Bíblia nos ensina que somente o sacrifício de Cristo no Calvário nos garantiu, nos deu a certeza do perdão dos nossos pecados naquele momento. Não há outro. O nosso advogado e único chama-se Jesus Cristo. Então, esse grau de exaltação não pode ser direcionado a nenhum outro personagem. Não pode ser dada esta honra a nenhum outro homem. Somente ao Cristo homem, somente a Jesus Cristo, nosso Salvador. O autor encerra este ensinamento falando sobre o Cristo exaltado sobremaneira. Lá nesse mesmo tópico 3, o autor diz assim: nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima do principado e poder, e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal. Dentro deste assunto, me chamou a atenção para abordar 2 itenzinhos apenas. Eu quero encerrar aqui. Chamamos de o duplo benefício para a igreja. Primeiro, Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Se você reconhece a Cristo como cabeça da igreja, se você reconhece que faz parte como corpo e que tem por cabeça alguém que fez por merecer e ainda que não fizesse porque ele já o era, como nós vemos lá explicitado em João, nosso Senhor Jesus Cristo, que planejou e projetou todas as coisas, em nenhum momento da história da humanidade, em nenhum momento da história da igreja, e o decurso dessa história para onde está indo, num contexto final apocalíptico, nunca em nenhum momento o nosso Senhor perdeu o controle das coisas. E nem perderá, porque tudo já está sacramentado, tudo já está selado. Então Deus fez Cristo como cabeça da igreja. Segundo, Deus designou a igreja para ser expressão plena de Cristo. E eu encerro dizendo aqui, que como igreja, não somente nós temos um papel importantíssimo aqui na terra, que é de cumprir a nossa vocação, o nosso chamado, o chamado individual, o chamado como igreja, obedecendo aos planos e projetos deste cabeça chamado nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos uma outra grande responsabilidade, de que enquanto estamos aqui na terra, devemos ser a expressão plena de Cristo. Como está a sua vida? Como está o andar da sua família? Como está essa representatividade da expressão plena? Será que as pessoas olham para mim, olham para você e conseguem remeter essa imagem a Cristo? Conseguem ver em você a pessoa de Cristo? É fundamental que estejamos preocupados com isto. Vamos fazer uma oração neste momento. Eu quero apresentar a minha casa, a tua casa, para que sejamos sempre esse espelho de Cristo, para que a humanidade possa olhar para cada um de nós, possa olhar para o exemplo que estamos dando e vejam a pessoa de Cristo. Incline a sua cabeça nesta hora. Querido Deus e Pai, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado por este grande privilégio, Senhor, do ensino da Tua Palavra, nesta lição de número 4 da Escola Bíblica Dominical. Como é importante entendermos
estudarmos, compreendermos a Tua palavra, Senhor, porque ela traz todos os esclarecimentos que necessitamos, auxiliados sempre com o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para que possamos refletir a imagem de Cristo. Por isso, Senhor, nós queremos pedir nesta hora a intervenção do poder divino sobre as nossas vidas, a intervenção sobre as nossas famílias, para que esta humanidade que está caminhando para um abismo profundo de eterna perdição, possa olhar para nossas vidas, Senhor, possa olhar para as nossas famílias e possam ser conduzidos através delas à cruz do Calvário que garante a salvação eterna de cada um. Ah, Senhor, opera isso em nossas vidas, opera isso na Tua igreja, nesses últimos momentos, Senhor, da Tua igreja aqui na terra, que seja o fechar maravilhoso da Sagrada Escritura na vida da Tua igreja enquanto corpo. Ó Senhor, faz este milagre em nossas vidas. Se há algum coração, Senhor, abatido, aflito pelos momentos que estamos vivendo, Senhor, aquele que está ouvindo esta mensagem, este ensino da Tua palavra, possa receber agora o refrigério, a cura do seu espírito e a paz que somente Tu, Senhor, pode trazer sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, opera este milagre. Em nome de Jesus, faça-se cumprir em nossas vidas esta graça preciosa garantida na cruz do Calvário. Hoje e sempre é que nós Te pedimos, Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vos abençoe.